Então, boa noite. Eu sou a professora Lívia. Hoje a gente vai, assim, de uma forma muito breve, explanar um pouquinho, não só o cérebro, tá? É que foi mais para chamar atenção com relação ao título da palestra, mas eu vou apresentar de uma forma muito sucinta para vocês o encéfalo e a medula espinal, o sistema nervoso central, principalmente, porque a gente vai precisar desses conhecimentos para algumas das palestras que vão ser ministradas amanhã. Então, eu sempre gosto de começar, né? Deu para perceber que eu já sou um pouquinho diferente da Pri, eu já sou mais, né? Gosto de falar, já sou mais. E eu sempre gosto de começar, pelo menos uma das minhas palestras, né? Com alguma coisa assim nesse estilo, né? Porque eu sou uma louca apaixonada pela neurociência e eu adoro transmitir um pouco todo esse amor, toda essa paixão que eu tenho pelo estudo do cérebro, principalmente, né? E não precisa. espero que vocês consigam captar um pouquinho dessa energia, desse amor, dessa fascinação que eu tenho pelo estudo da neurociência e a gente possa seguir o workshop aí de uma forma muito proveitosa, certo? Eu sou a coordenadora pedagógica desse workshop, uma das, né, junto com a PG Saúde, eu fui a professora que encabeçou esse projeto, então ele foi, a princípio, formulado por mim, e então apresentar um pouquinho, né, falar um pouquinho de mim para vocês, quem eu sou, de onde eu vim, para que eu sirvo, né? Então, eu sou a professora Lívia, não sou médica, não sou psicóloga, eu sou bióloga de formação. Fiz o meu mestrado, o meu doutorado e o meu pós-doutorado no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, onde eu tive o imenso prazer de trabalhar o mestrado e o doutorado com o professor doutor Elisaldo Carlini, que é o maior psicofarmacologista a nível nacional e um dos muito conceituados a nível internacional. Fui pesquisadora do centro de pesquisa dele, né, do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, que faz parte da Unifesp, do período de 2017, entre 2006, 2007 até 2018. Fui professora de graduação também, dei aula no curso de Medicina Veterinária da Universidade 9 de Julho, dei aula de enfermagem, no curso de enfermagem, no curso de nutrição da Uniesp, né, da antiga FAMA, uma faculdade que fica em Mauá, e atualmente, agora, né, pelo menos agora eu estou mais focada nas aulas da pós-graduação e cursos de aprimoramento, e também dou aula particular nessa área toda de neurociência e a parte de histologia, que eu também tenho aí um bom domínio. A minha principal expertise, né, eu sou neuropsicofarmacologista, então eu trabalho com produtos naturais, com psicofarmacologia, mas principalmente substâncias provenientes de plantas e animais, então toda essa parte de produtos naturais que atuam no sistema nervoso central, dando ênfase para dor, sono, essa relação bidirecional entre dor e sono, por isso que amanhã vocês terão comigo uma aulinha sobre neurobiologia do sono, mas trabalho com a parte de comportamento animal e o efeito de substâncias psicoativas sobre esse comportamento animal de uma forma geral, certo? E a gente está aí, então, montando uma série de cursos, de palestras, de materiais para que vocês tenham acesso, maior acesso a essas informações. Tudo bem? Então, bora lá, que agora o negócio vai ficar pesado, porque a gente vai hoje entrar um pouquinho na neuroanatomia funcional. Então, a gente vai ver estrutura, como funciona, com quem se relaciona. E aí vocês vão ver que eu gosto de rabiscar um pouquinho aqui os meus slides, porque o meu computador ele é touch, né? Então tem a canetinha, eu consigo fazer algumas marcações para ir facilitando aí o entendimento de vocês, certo? Então bora lá.
algumas perguntinhas básicas, né? Como o sistema nervoso produz o comportamento? Para isso, eu preciso de uma unidade, ou melhor, de uma célula que funciona como uma unidade independente, que é chamada de neurônio. Então, a célula responsável por captar estímulos provenientes do meio ambiente, né, do meio externo, passar essa informação para um centro de controle, que é o nosso encéfalo, né? Principalmente áreas relacionadas ao cérebro, porção mais superior do sistema nervoso central. E aí, depois da toda essa devolutiva, é o neurônio. Para isso, ele precisa contar com a colaboração de outras células que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Como que ele consegue fazer isso? Como que essas células conseguem fazer isso? Não tem um neurônio, né? Já foi feita uma contagem por cima de que nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios distribuídos ao longo do organismo como um todo. Esses neurônios, eles são responsáveis por produzir sinais, que é o que a gente vai falar bastante amanhã na aula de psicofarmacologia e terapêutica experimental, né? Como que essas células conseguem produzir esses sinais e transmiti-los a outras células, né? E esse sinal, não necessariamente, ele é um sinal só excitatório. Ele pode ser um sinal com o intuito de inibir a próxima célula. Porque nós temos diferentes mediadores químicos, diferentes neurotransmissores ou neuromoduladores que vão estar passando ou não essa mensagem adiante de acordo com a necessidade dessa informação que está chegando, certo? É importante a gente lembrar que existe uma comunicação entre essas células, e essa comunicação, como a Pri chegou a citar anteriormente, ela ocorre por junções comunicantes, que são junções especializadas. Essas junções a gente costuma chamar de sinapse. E essa sinapse, na verdade, é um local. Então, a união entre dois neurônios, o local onde eu tenho o final de um neurônio e o começo de um outro neurônio, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, ou a ligação entre duas partes de um neurônio, é chamado de sinapse. É como se fosse o endereço, certo? O processo, ou seja, a passagem da informação de um neurônio para um próximo neurônio, seria de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico, a gente chama de transmissão sináptica, certo? E a gente vai falar um pouquinho disso, eu vou citar rapidamente hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais na aula de amanhã de manhã, que vai ser a primeira. Eu já vou vir com a corda toda na psicofarmacologia com vocês, certo? E esses neurônios e essas conexões, elas podem ser modificadas de acordo com experiências que a gente vai vivenciando no decorrer da vida, até para que a gente possa formar novas memórias, né? Então, essa neuroplasticidade, essa modificação nas conexões que existem entre esses neurônios, elas são constantes. E isso pode acontecer de uma forma tanto aumentando a quantidade de conexões, quanto perdendo essas conexões, que é o que acontece muitas vezes quando a gente tem aí alguma doença neurodegenerativa, não necessariamente uma doença neurodegenerativa, mas uma crise convulsiva, por exemplo, onde muitos neurônios morrem aí por um processo que a gente chama de excitotoxicidade, então ele morre por um excesso de excitação, ele entra em exaustão e por processos bioquímicos, essas células, elas vêm a morrer, e como a Pri citou, o neurônio, ele é uma célula que não se regenera. Os neurônios, eles não são dotados do que a gente chama de atividade mitótica, ou seja, eles não fazem divisão celular. Então, se um neurônio morre, aquele neurônio que permaneceu intacto, ele não vai se dividir em dois para que
eu consiga suprir a necessidade ou recuperar, recolocar o neurônio que foi perdido ali no lugar, certo? Então, qualquer dano que ocorra no sistema nervoso, seja ele central ou periférico, ele vai ser irreversível. Por isso que muitas vezes esses danos, eles deixam sequelas, tá, gente? Desculpa, eu sou a louca da Coca-Cola, então vira e mexe eu vou estar dando um golinho aqui, porque em vez de água eu sou a da Coca, tá? Então vocês vão perceber que quando eu tenho uma lesão no sistema nervoso, a chance de uma sequela acontecer é muito grande, porque aqueles neurônios que pertenciam àquela região, eles morreram. E aí aquela região passa a não funcionar mais como deveria, eu não tenho mais o funcionamento que eu tinha antes, ou eu tenho uma modificação de função, porque alguns neurônios que permaneceram tentam até recuperar parcialmente aquela função, e eu vou acabar tendo, então, gerando, então, aí uma sequela, que é o que acontece muitas vezes quando o paciente tem um AVE, que é um acidente vascular encefálico, quando ele tem uma lesão, um trauma, né? Sofreu um acidente de moto, teve lá um traumatismo craniano. Então, se eu tiver lesão, morreu o neurônio, essa lesão vai ser irreversível. E isso depende da quantidade de células que foram acometidas, certo? Então, a gente tem que, de forma geral, tentar cuidar muito bem dessas células que não se regeneram. Quais células do nosso organismo não fazem mitose? Células do sistema nervoso e células musculares. Por isso que quando a gente tem uma lesão cardíaca também, geralmente o dano é irreversível, tá? Porque célula muscular também não tem atividade mitótica, ok? Ótimo. Quem são as células que pertencem ao sistema nervoso? Nós temos dois grandes grupos. As células da glia, e eu costumo falar, brincar com os meus alunos, que as células da glia são os braços direitos dos meus neurônios. Tá? Então, são aquelas células auxiliares que vão fazer o possível e o impossível para otimizar o funcionamento dessas células que são tão importantes, certo? Então, percebam aqui nesse GIF lateral que o sinal elétrico ele está sendo gerado no corpo celular dessa célula, desse neurônio, e aí ele vai ser transpassado, ele vai percorrer todo o prolongamento mais extenso, que é o axônio, e a informação, então, de forma geral, vai ser passada para o próximo neurônio através de um botão terminal. Por que eu falei de forma geral? Porque nem sempre a sinapse acontece dessa forma. Infelizmente, nesse workshop, a gente não vai ter tempo de entrar tanto nesses detalhes, né, que seria uma sinapse anterógrada, uma sinapse retrógrada, que é o que acontece no caso de alguns neuromoduladores, mas se a gente tiver uma chance aí, em um tempinho eu consigo citar isso para vocês, certo? Então, nós temos diferentes células da glia que vão dar o suporte para que esses neurônios consigam transmitir essas informações de regiões, de uma região para outra. Quem são essas células da glia? Então, nós temos as células ependimais, que são muito parecidas com células do tecido epitelial, são células de revestimento. E a gente já vai ver o que ela vai estar revestindo lá no nosso sistema nervoso central. Nós temos os oligodendrócitos, que são as células responsáveis pela formação da bainha de mielina do sistema dos neurônios do sistema nervoso central, certo? Nós temos os astrócitos, que eu brinco, que é a nossa célula bombril. Não sei se é da época de todo mundo. Aqui, nem sei se ainda existe o bombril, né? Mas bombril 1001 utilidades é a célula que mais auxilia ali o funcionamento neuronal, porque ela vai retirar
excesso de neurotransmissor da fenda sináptica, dá suporte para neurônio, auxilia na formação da barreira hematoencefálica. Então, é uma célula com uma grande quantidade de funções que auxilia aí no funcionamento desses neurônios. Nós temos as micróglias, que são as células de defesa do nosso sistema nervoso central. São células com atividade, né, que têm capacidade de fazer fagocitose, são muito parecidas lá com os nossos macrófagos. Então, quando elas detectam algum corpo estranho, algum patógeno, algum material, uma substância que não deveria estar lá, essas células, então, vão lá e destroem esse corpo estranho, certo? E as células de Schwann, que são as responsáveis pela formação da bainha de mielina dos neurônios presentes no sistema nervoso periférico. Nessa imagem está faltando um tipo de célula, que vocês vão ver numa próxima imagem, que são as células satélite. Também são células específicas do sistema nervoso periférico, e elas são responsáveis pela formação ali, pelo agrupamento dos corpos celulares na formação dos gânglios nervosos. A gente vai ver a diferença de um gânglio para um núcleo, tá? Quando eu falo de núcleo no sistema nervoso central, eu não estou falando só de núcleo de célula. Eu estou falando de núcleo, um núcleo estrutural, um conjunto de células, tá? Deixa eu deslocar a câmera um pouquinho mais para cá para vocês conseguirem me ver um pouquinho melhor. Tudo bem até aqui? Então, espero que eu não esteja falando muito rápido. Se eu tiver, deem um toque aí no chat, as meninas me avisam. E aí eu dou uma diminuída, tá? Dou uma diminuída aqui para vocês conseguirem acompanhar, ok? Legal. Então, o que a gente consegue ver aqui? Quando a gente fala de células da glia, né, aquelas células que eu comentei com vocês, nós temos as células ependimárias, que eu falei que parecem bastante com células de revestimento, aquelas células que, inclusive, revestem o nosso organismo, tecido epitelial. Essas células, elas vão criar uma barreira entre compartimentos. Então, são as células que revestem internamente os ventrículos encefálicos, que são espaços que nós temos no nosso encéfalo, 4 espaços, primeiro, segundo, terceiro e quarto ventrículo, preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano ou líquor, né? Esses 2 termos estão corretos, ou fluido cérebro-espinal, também pode ser utilizado. Então, justamente para que esse líquido, que é o líquido que está retirando ali todos os metabólicos do nosso sistema nervoso, não entre em contato direto com os capilares, onde eu tenho ali a circulação sistêmica, onde eu tenho a passagem sanguínea, né, eu tenho que ter uma barreira que protege. Então, eu tenho aí essas células que revestem esses ventrículos internamente. Além disso, essas células, elas são responsáveis por produzir, elas são fonte de células tronconeurais. Já se sabe que em algumas regiões, até então, a única que é certeza que isso ocorre é o hipocampo, onde ocorre um processo chamado de neurogênese. Gênese significa formação, então é onde eu teria a formação de novos neurônios, tá? Nas demais estruturas, isso não acontece, ok? Os astrócitos, que eu disse, que é aquela célula 1001 utilidades, né? Olha o tanto de funções que essas células apresentam. Então, fazem a captação de excesso iônico, de água, de neurotransmissores que estão sobrando ali na fenda sináptica, secretam também fatores neurotróficos, auxiliam, esses fatores neurotróficos auxiliam na migração neuronal e na formação dessas novas sinapses, ajudam na formação da barreira hematoencefálica, importantíssima para proteger esses neurônios de qualquer dano possível, e também fornecem substrato energético para que os neurônios possam funcionar melhor.
né? Então, são células que fornecem substrato, né? Ou seja, produção de ATP. A ATP é uma das nossas moedinhas energéticas, né? Lembram lá? Mitocôndria produz adenosina trifosfato. E a gente tem que lembrar que o ATP aqui, ele não é só fonte de energia. O ATP, ele é conhecido também como neuromodulador. Então, nós temos receptores de ATP distribuídos ao longo do nosso sistema nervoso, que são os receptores adenosinérgicos, certo? Lembram lá da cafeína? Todo mundo fala, eu tomo café, café estimulante e tudo mais. O café, ele é um antagonista de receptor de adenosina, certo? As células responsáveis pela defesa, a célula responsável pela defesa, então, como eu disse, a micróglia, responsável, então, pela atividade fagocitária. O que é fagocitar? Né? Não sei se todo mundo aqui tem conhecimento desses termos mais biológicos, mas eu acredito que todo mundo aqui já viu aquele joguinho do videogame, o Pac-Man, o bichinho do come-come, que é quando ele vai tentando comer as bolinhas ali presentes naquele labirinto. Então, quando essa célula detecta uma partícula estranha, ela vai emitir prolongamento, então ela vai emitir ali uma projeção da sua membrana, englobar essa partícula estranha e vai digerir essa partícula estranha no interior da célula, né? Então, é um mecanismo de defesa adotado aí, não só pelas micróglias, os macrófagos também são células responsáveis por esse tipo de atividade, mas a nível de sistema de periferia. Tá? Aí é mais corrente sanguínea periférica. Monócito está dentro do vaso, o monócito migra para um tecido e no tecido ele vira uma célula residente responsável pelo mesmo processo. Realizar a fagocitose, que é reconhecer uma partícula estranha, englobar essa partícula estranha e destruir essa partícula estranha no interior da sua célula, tá? Os oligodendrócitos são células especialíssimas. Por quê? Porque são as responsáveis pela formação da bainha de mielina, mas detalhe, do sistema nervoso central somente, que é o que está aqui, ó. Tá? Então, a célula que forma a bainha de mielina do sistema nervoso central não é a mesma célula que forma a bainha de mielina do sistema nervoso periférico. A gente vai ver isso, certo? Então, com relação às células da glia do sistema nervoso central, nós temos essas. Células ependimárias, astrócitos, micróglia, oligodendrócitos. E aí nós temos as células da glia específicas do sistema nervoso periférico. A principal, célula de Schwann ou Schwann. Os dois termos podem ser utilizados. Vocês vão encontrar pesquisadores falando das duas formas, certo? Essa é a célula responsável pela formação da bainha de mielina do axônio do neurônio que vai formar o nervo. Então, lá no meu sistema nervoso periférico. E nós temos também, deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio aqui, gente, que seria só deixar a minha carinha aqui em cima, porque tá atrapalhando o meu slide. Consegui a visualização do meu slide para eu poder rabiscar aqui junto com vocês. E a gente tem essas células que eu citei anteriormente para vocês, que são as células satélites. Essas células, elas são responsáveis pelo agrupamento de corpos celulares de neurônio. E esse agrupamento desses corpos celulares são justamente, né, o que vai auxiliar ou que auxilia na formação dos gânglios. Então, o que é um gânglio e o que é um núcleo? Para ficar mais fácil para vocês. Então, deixa eu até pôr um slide aqui para vocês,
só para vocês poderem até anotar, caso vocês tenham interesse. Quando eu falo de um núcleo nervoso, eu estou falando de um agrupado de corpos celulares do sistema nervoso central. Por exemplo, núcleos talâmicos. O tálamo está onde? Faz parte do diencéfalo, que é uma estrutura cerebral, certo? Agora, quando eu falo de gânglios nervosos, é a mesma coisa. Eu também vou ter um agrupado de corpos celulares, mas no sistema nervoso periférico, certo? Então, só para ficar claro para vocês, a diferença de núcleo e gânglio é a localização, certo? Para que eu consiga formar esses gânglios, ou seja, o que está fora do sistema nervoso central, eu preciso de células que vão circundar esses corpos celulares dos neurônios para justamente formar esse grupamento. Quem são essas células? As células satélites. Então, elas vão estar ao redor desse conjunto de corpos celulares dos neurônios, e a partir desse gânglio, então, eu vou ter a formação de um nervo, certo? Então, a gente tem aí o gânglio da raiz dorsal, nós temos os gânglios pertencentes ao sistema nervoso periférico autônomo, então simpático e parasimpático, que é nada mais que um grupamento de corpos celulares de neurônio circundados por essas células satélites, ok? E nós temos só um detalhe, isso aqui é importantíssimo, eu não posso esquecer, a diferença na formação da bainha de mielina. Por que é diferente a célula que forma a bainha de mielina no sistema nervoso central e a célula que forma a bainha de mielina no sistema nervoso periférico? Então, vamos lá. Quando eu estou falando de encéfalo e medula, eu vou ter essa célula aqui, ó, responsável pela formação, oligodendrócitos. Essas células, elas se assemelham a polvos, sabe o polvo do mar? Então, eu tenho lá a cabeça do polvo e ele emite vários tentáculos. Cada tentáculo, né, ou seja, cada prolongamento, cada projeção dessa estrutura, dessa região, né, desse corpo celular do oligodendrócito, vai então se enrolar no axônio de um neurônio, formando então uma porção da bainha de mielina. Então, um único oligodendrócito vai formar a bainha de mielina de diferentes axônios. Então, percebam, ó, aqui eu tenho só uma célula que está emitindo vários prolongamentos e formando a bainha de mielina de vários neurônios diferentes. Então, um único oligodendrócito forma a bainha de mielina de vários neurônios que estão ali próximos a ele. Já a minha célula de Schwann, ou célula de Schwann, né, eu costumo falar Schwann, mas alguns pesquisadores falam Schwann. Cada porção da bainha de mielina é uma célula de Schwann, certo? Então, percebam, aqui o núcleo, ó, ele não está intimamente relacionado ao axônio. Já no meu neurônio periférico, né, no axônio do meu neurônio periférico, o núcleo da minha célula de Schwann está intimamente relacionado com o axônio do meu neurônio, certo? Então, quando eu tenho um corte histológico do sistema nervoso central e um corte histológico do sistema nervoso periférico, eu consigo ver essa diferença, né? Eu consigo ver os vários núcleos circundando ali o axônio, se for um corte do sistema nervoso periférico,
e eu vejo esses núcleos muito espaçados e só o espaço da própria bainha de mielina, sem núcleo, circundando um axônio, quando eu falo do sistema nervoso central, certo? Uma coisa importante, essa bainha de mielina, ela não é, então aqui, ó, eu teria um axônio, certo? Ela não é uma capinha uniforme e constante que vai do início ao final desse meu axônio. Eu tenho intervalos entre esses pequenos fragmentos, essas pequenas porções chamadas de bainha de mielina. Então, entre uma bainha de mielina e outra, eu tenho um espaço importantíssimo, que a gente vai comentar muito dele amanhã na aula de psicofarmacologia, que é o nódulo de Ranvier, certo? Então, esse espaço é importante, só para dar, né, um spoiler aí para vocês, porque é nessa região que eu tenho uma grande quantidade de canais iônicos. E a gente vai entender que esses íons, eles são importantíssimos no processo de transmissão do impulso nervoso, tá? Então, só para ficar claro, quando eu falo do sistema nervoso central, qual que é a célula que forma a bainha de mielina? Oligodendrócito, uma única célula consegue formar a bainha de mielina de diferentes neurônios que estão ali próximos a esse oligodendrócito. Quando eu falo de sistema nervoso periférico, a célula que forma a bainha de mielina é a célula de Schwann, e para cada porção da bainha de mielina, então, eu tenho uma célula de Schwann. Para aplicação clínica, isso é importante. Então, por exemplo, na esclerose múltipla, onde a gente tem um acometimento muito maior em estruturas do sistema nervoso central, e é uma doença desmielinizante, ou seja, o nosso organismo reconhece a bainha de mielina como sendo um corpo estranho e começa a produzir anticorpos para sinalizar essa estrutura para que ela seja, então, destruída. Se eu estou falando de estruturas do sistema nervoso central, a célula destruída na esclerose múltipla seria quem? Ops! O oligodendrócito, não a célula de Schwann, certo? Então, isso tem a ver com localização e com como essas células se comportam para formar essa bainha de mielina. Mas qual que é a função da bainha de mielina, independente de ser central ou periférico? Célula de Schwann ou o oligodendrócito ou célula de Schwann? É justamente aumentar a velocidade da propagação do impulso nervoso, certo? Então, na presença da bainha de mielina, a gente vai falar com um pouco mais de detalhes também na aula de psicofarmaco amanhã. A função dela é acelerar, aumentar aí essa transmissão nervosa, tá? Então, ela vai fazer com que esse impulso nervoso, ele passe de um nódulo de Ranvier a outro, que é o que a gente chama de condução saltatória, diminuindo o tempo da transmissão dessa informação de uma célula para outra, ok? Legal. Então, além das células da glia que dão suporte, a gente tem o todo-poderoso. Quem é o todo-poderoso? É o nosso neurônio. Essas células, elas são importantíssimas e a morfologia delas também pode mudar. Eu não tenho um único tipo de neurônio, ele nunca vai ser assim bonitão que nem a gente está vendo aqui nesse esquema. Esse é um tipo de neurônio que a gente chama de multipolar. Mas a gente tem neurônio unipolar, pseudo-unipolar, neurônio bipolar, depende da quantidade de prolongamentos e da localização deles. Geralmente, esses neurônios multipolares, eles são neurônios motores. Então, são aqueles que saem do sistema nervoso central e partem para a periferia, tá?
Esses neurônios multipolares, que a gente usa muito de forma didática para ensinar vocês o que é um neurônio, ele possui, além de um corpo celular, que é onde tem a região do núcleo, que a gente pode chamar também de soma. Então, vocês podem encontrar em alguns livros, em alguns materiais. Eu vou mexendo aqui e a câmera vai indo de ladinho. E aí eu vou deslocando, me deslocando aqui da câmera. Eu tenho, então, essa região onde tem o núcleo, que a gente chama de centro metabólico da célula, porque é onde ficam, né, todas as organelas. Então, além do núcleo, que é onde eu tenho o DNA, eu tenho todas as organelas que vão produzir ativamente as substâncias necessárias para manutenção da vida celular desse neurônio, certo? A partir desse corpo celular, partem prolongamentos. E nós temos prolongamentos menores e mais ramificados, que são chamados de dendritos. E a gente tem um único prolongamento, que é um prolongamento mais extenso, que de forma geral se ramifica só na porção terminal, que é chamado de axônio. Quando a gente fala de transmissão sináptica e de forma geral, porque eu falei que quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem várias exceções, a informação, ela adentra ao neurônio pelos dendritos, então, ela é captada por um dendrito, ela vai ser processada no corpo celular do neurônio, ela trafega pelo axônio, certo? Então, a entrada, de forma geral, ocorre pelo dendrito, e aqui, então, a gente tem a saída dessa informação rumo a um próximo neurônio, certo? O trajeto, ele é sempre unidirecional. Nunca vai ter um neurônio fazendo do dendrito ou da região do corpo celular para o botão terminal e do botão terminal para o corpo celular. Se eu tiver um neurônio que faz esse processo daqui para cá, que pode acontecer, que é a minha sinapse retrógrada, esse neurônio ele não faz a sinapse anterógrada, tá? O sinal vai ser sempre unidirecional, de um lado para o outro. A maioria, 99% dos neurônios fazem sinapse anterógrada, tá? Do neurônio pré para o neurônio pós-sináptico, ok? Quais são as características dessas células? Ela é a unidade sinalizadora do sistema nervoso, seja central, seja periférico, tá? É uma célula especializada que emite esses prolongamentos. De forma geral, o dendrito recebe e os meus axônios transmitem, certo? Então, eu tenho aqui a... Ops, desculpa, deixa eu voltar aqui e apagar. Só essa... Cadê meu neurônio lindão aqui que eu estava mostrando para vocês? Oxe, o que eu fiz? Eu apaguei o... Ah, tá aqui. Ah, não tem problema, apagou tudo, mas não tem problema. Então, a gente tem a recepção feita pelo dendrito e a emissão ou transmissão do sinal feita pelo axônio. Certo? Essas células, a principal característica delas são células excitáveis. Elas geram o que a gente chama de potencial de ação, que é justamente essa transmissão do impulso de uma célula para outra, certo? E como eu disse, esse sinal ele vai se propagar sempre em uma única direção. Então, se é daqui para cá, vai ser sempre daqui para cá. Esse neurônio só funciona desse jeito. Eu tenho algumas pequenas possibilidades de essa informação acontecer nesse sentido.
Isso num número muito menor e geralmente quando a gente fala de neuromodulador. Certo? Aí essas células também vão realizar somente nesse sentido. Tá? Então, é a célula responsável pela transmissão da informação que ela capta no meio externo para centros superiores, onde essa informação vai ser descodificada, vai ser transformada em um ato motor, e aí essa informação, então, volta para a periferia, atinge um músculo, para que esse músculo, então, se contraia e a gente emita aí um movimento, tá? Essa resposta, na verdade, não necessariamente vai ser um ato motor, vai ser um movimento físico. Pode ser um comportamento, pode ser uma emoção ou um movimento físico, como, por exemplo, erguer um braço, como, por exemplo, mexer uma perna, fazer cara de bunda para o namorado quando ele fala alguma abobrinha, e assim por diante, certo? E aqui, então, a gente tem a conexão entre essas duas células. Então, eu tenho aqui o meu neurônio, que a gente chama de pré-sináptico, que é o que vem antes, fazendo contato, então, com o meu neurônio pós-sináptico. Então, percebam, ó, o botão terminal, que seria o finalzinho do meu axônio, transmite a informação para os dendritos, que é a parte lá que está no comecinho do neurônio, que vai receber. Entre um neurônio e outro, a gente tem um espaço. E esse espaço é conhecido como fenda sináptica. Por quê? Porque essa estrutura aqui, ó, é o que a gente chama de sinapse. Então, a sinapse conta com o quê? O neurônio pré, mais a fenda, mais o neurônio pós. Isso é uma sinapse. É um endereço, uma localização, não é um processo, certo? Agora, a informação que está vindo desse neurônio e passando para esse neurônio, aí sim eu chamo de transmissão sináptica. Desculpa a letra, tá, gente? É que eu tô meio torta aqui para escrever, certo? Então, eu tenho que ter um sinal de entrada, que vai ser o meu dendrito, uma região de integração, que é o corpo celular. E aí, o axônio, que seria essa linha aqui, no final dele, no botão terminal desse axônio, eu tenho a saída da informação. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Espero que não tenha... Ops, desculpa, tampando aqui vocês, a minha câmera com a... Estou tentando ajeitar de um jeito que vocês consigam me ver melhor. E aí, então, aqui aquele mesmo conceito que eu passei para vocês que a gente vai aprofundar amanhã. Sinapse é a região especializada de contato entre duas células, que é a responsável por promover, por permitir essa comunicação, essa transmissão, certo? Agora, a transmissão sináptica, que é o que está sinalizado aqui por essa seta, é a passagem da informação desse primeiro neurônio para esse segundo neurônio. Então, eu tenho sinapse é local, região, transmissão sináptica é processo, certo? Por que isso é tão importante? Porque no nosso sistema nervoso, as estruturas se comunicam através de processos sinápticos. Então, eu vou ter lá o tálamo mandando a informação para o córtex através de um neurônio
que o corpo celular está no tálamo, vai projetar o axônio para o córtex e vai liberar lá o seu mediador químico no córtex para mandar informação. Então, a gente tem que saber isso para entender a neuroanatomia funcional, certo? Eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu estou esbarrando nas coisas e elas estão se movimentando. Mas eu espero que vocês estejam me enxergando. Então, agora vamos para a parte anatômica mesmo, a parte funcional, anatômica funcional. A gente tem tempo ainda? Tem. Tem aí mais 40 minutinhos, porque, na verdade, 50, porque me roubaram 10, né? O sistema nervoso ele vai ser dividido em central, e o sistema nervoso central conta com o encéfalo, que vai preencher a caixa craniana, e a medula espinal, que vai preencher o canal vertebral, tá? O espaço entre as vértebras. E o sistema nervoso periférico, que conta com os nervos, os gânglios e as terminações nervosas, que vão chegar não só a órgãos internos, mas também à pele, para que a gente consiga, então, captar os estímulos sensoriais ou até mesmo emitir uma resposta, né? Porque aí eu vou ter uma terminação nervosa chegando até algum músculo, para que esse músculo, então, se movimente, ok? Quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente vai subdividir em algumas estruturas, ou macroestruturas, certo? Então, o sistema nervoso central compreende encéfalo, medula. Não confundam encéfalo com cérebro. O cérebro faz parte do encéfalo, tá? Ele é uma parte do encéfalo. É a porção mais superior e sofisticada do nosso sistema nervoso, tá? Então, quando eu falo do sistema nervoso central, primeiro, encéfalo, preenchendo toda a nossa calota craniana. E a medula espinal, preenchendo o canal vertebral. Ou seja, o sistema nervoso central, ele sempre vai estar protegido por tecido ósseo, certo? O encéfalo, por sua vez, ele vai ser subdividido em estruturas. Quem são? Aí sim, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, o tronco encefálico não faz parte do cérebro. O cerebelo não faz parte do cérebro. Tá? São estruturas, macroestruturas distintas. Ok? A medula espinal é única. O cérebro ele é subdividido em duas grandes regiões. Telencéfalo, que a gente já vai ver o que compreende, mas a principal estrutura telencefálica é o córtex, que é o chefão, é o poderoso chefão, e o diencéfalo, que são os álamos da vida, tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo, ok? E o cerebelo, que é aquela estrutura que parece um mini cérebro acoplado na região posterior inferior aqui da nossa cabeça, tá? Ele se liga ao tronco encefálico e também a áreas superiores pelos pedúnculos, principalmente a região da ponte, né? Pelos pedúnculos pontinos, e ele está intimamente relacionado com a região cerebral, porque ele auxilia na parte de movimento, postura e equilíbrio. E o tronco encefálico dividido em 3 regiões. A mais superior, que faz contato direto com o cérebro, é o mesencéfalo. Abaixo nós temos a ponte. A ponte, ela realmente faz, né, uma ponte entre o mesencéfalo e o bulbo. Mas ela não funciona só como trajeto, tá? Na ponte nós temos centros, núcleos importantíssimos que controlam as funções vitais, ok? Sistema nervoso periférico. Nós temos os nervos espinais e cranianos, então os que partem lá da medula espinal, e nós temos também nervos que partem aqui da região da cabeça para inervar face, couro cabeludo, olhos, boca, nariz e etc. Os gânglios,
que nós temos os gânglios espinais, que são sempre sensitivos, certo? E os autônomos, que são aqueles gânglios relacionados com movimento que a gente não coordena, tá? Movimento involuntário, porque quando a gente fala de movimento voluntário, a minha raiz dorsal não tem gânglio, tá? Então, eu tenho gânglio só... Desculpa, o gânglio da raiz dorsal é sensitivo, é por onde entra a informação sensorial, mas o ramo por onde parte a informação motora não possui gânglio, certo? Então, eu tenho gânglio na área sensorial e os gânglios relacionados ao sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E as terminações nervosas que podem ser aferentes, entrada, então, as que estão captando a informação do meio, e eferentes, saída, que são aquelas que já estão levando a informação para um músculo, para uma víscera, para uma glândula, para que elas possam, então, emitir aí a sua resposta. A glândula secretar, um músculo contrair, seja um músculo estriado cardíaco, que não necessariamente depende disso, mas um músculo estriado, fugiu a palavra, gente, desculpa. Esquelético, para fazer movimento, ou um músculo liso, para ter ali um movimento peristáltico, certo? E a parte de terminação nervosa das regiões também relacionadas com o sistema nervoso periférico autônomo, como, por exemplo, vou estimular uma glândula a secretar. Ou uma terminação nervosa periférica eferente que vai lá no músculo liso para gerar um movimento peristáltico, certo? Então, aqui a gente tem uma divisão estrutural, tá? Mas essa divisão estrutural, ela não é a mesma divisão que a divisão funcional, tá? Cada estrutura vai ter uma função. Aqui alguns termos importantes para que vocês consigam entender a parte de anatomia mesmo, tá? Então, quem é o giro? O giro é a saliência que a gente consegue observar no córtex, na parte externa do meu cérebro, certo? E aí, essa saliência, ela é cercada por uma depressão, que é o sulco. Então, é como se eu tivesse uma estrutura assim, certo? Eu costumo brincar com os meus alunos que os giros seriam as montanhas e os sulcos, os vales, para ficar mais fácil de lembrar. Então, eu tenho vale e montanha. O giro é a saliência, tá? E o sulco, a depressão. O córtex é a principal estrutura do sistema nervoso, tá? Ele é formado por substância cinzenta, ou seja, uma grande quantidade de corpos celulares de neurônios que vão se dispor em camadas, distintas camadas, que a gente vai falar um pouquinho da citoarquitetura do córtex, mas eu tenho ali uma camada fina que vai estar revestindo todo o sistema nervoso, toda a parte do cérebro. Córtex vem do latim casca. Então, é a casca do meu cérebro, certo? E no cerebelo eu também tenho córtex cerebelar. Então, substância cinzenta é quando eu falo de corpo celular de neurônio, certo? E substância branca quando eu falo de fibra. Então, aqui eu tenho o corpo celular, ou agrupado de corpos celulares. E aqui eu tenho, por exemplo, um grande grupo de axônios formando um nervo, ou formando um feixe, certo? Por isso que ela vai ter um aspecto mais claro, e a gente vai ver isso em algumas imagens. Então, substância cinzenta é
quando eu tenho mais corpo celular de neurônio do que prolongamentos. Substância branca é onde eu tenho os prolongamentos desses meus neurônios, certo? E como eu comentei com vocês anteriormente, os núcleos nada mais são que essa massa, um agrupado de substância cinzenta, ou seja, um grande grupo de corpos celulares de neurônio com funções específicas, certo? Então, a formação reticular, que é o núcleo, não vai ter a mesma função do núcleo anterior do tálamo, certo? Os neurônios e os neurotransmissores que são ali produzidos e projetados são diferentes e são projetados para áreas diferentes também, ok? Então, aqui a gente consegue visualizar, quando a gente fala de encéfalo, tudo que está dentro da nossa calota craniana, certo? Então, eu tenho aqui, ó, essa parte mais rosada, é o cérebro. Essa região aqui, ó, é o tronco encefálico. E aqui essa porção, o cerebelo. Encéfalo vem do grego dentro da cabeça, certo? Então, é a parte mais importante do sistema nervoso central, porque está protegido por tecido ósseo. Por quê? Porque no córtex a gente tem, no cérebro a gente tem o córtex, que é quem comanda todas as funções. Então, quem recebe toda a informação sensorial, transforma em um ato motor e emite a devolutiva para que a gente tenha, então, uma resposta, certo? E dentro aqui, então, do meu canal vertebral, a gente tem a medula, que antes a gente chamava de medula espinhal, mas o termo agora correto é medula espinal. Então, esse é o sistema nervoso central, certo? Então, aqui a gente consegue ver todas aquelas estruturas, aquela divisão estrutural. Então, ó, quando a gente fala de encéfalo, ó, daqui para baixo, eu tenho medula, certo? Essa região aqui, ó, é o tronco encefálico, que é dividido, ó, a porção mais superior é o mesencéfalo, a porção intermediária, que eu até falo que tem a barriguinha aqui, ó, é a ponte, e a região que faz conexão com a medula é o bulbo. Aquela estrutura que parece um mini cérebro acoplado ao encéfalo, né? Faz parte do encéfalo, mas acoplado ao tronco encefálico. Seria, então, aqui não está com a legenda dele? Tá sim aqui, ó, o cerebelo. E toda essa porção aqui, ó, superior é o cérebro. E ele é dividido em telencéfalo, que compreende toda essa região cortical onde eu tenho os sulcos e os giros, além do centro medular branco, núcleos da base e algumas estruturas do sistema límbico, que a gente vai ver, e o diencéfalo, que é essa estrutura que fica bem no meio do meu cérebro. A gente só consegue visualizar o diencéfalo se a gente tiver um corte, tanto sagital quanto longitudinal, do nosso cérebro, tá? Porque são estruturas que ficam dentro, bem na parte central, bem no meio do meu cérebro, ok? Todo esse tecido é protegido por um conjunto, por um sistema de membranas. Justamente para proteger todo esse material, e o córtex, que fica periférico, não só de patógenos, mas principalmente de impacto. Porque nós temos o líquor que fica entre essas meninges, que nós temos 3 meninges, certo? Nós temos
né? Então, nós temos aqui, ó, o couro cabeludo, o periósteo e aí o osso mesmo da nossa cabeça, certo? E aí nós temos um sistema de membranas dividido em 3 tecidos. Nós temos o mais superficial, interligado ao osso, que é a dura mater. Abaixo da dura mater, nós temos a aracnoide, que tem esse nome, que vem de aracno, lembra teia de aranha, certo? E a que está intimamente relacionada com o tecido nervoso é a pia mater. A região onde a gente tem uma maior quantidade de líquor preservada é entre as meninges aracnoide e pia mater, tá? E aí a gente vai ter também um pouco desse líquido, né, que é o líquor, entre a pia mater e as células corticais, já o tecido ali que forma o córtex. Então, nós temos aí um sistema de membranas que protege esse sistema nervoso, né, esse córtex, principalmente contra impactos. Então, nós temos membranas separadas entre elas e líquido. E esse líquido, ele vai servir como o quê? Como um amortecedor, certo? Então, vai promover aí o amortecimento contra qualquer impacto. Então, se eu sair batendo a cabeça na parede, eu não vou ter tanto problema ou a chance de ter um traumatismo craniano, porque eu tenho como se fosse aí, ó, um sistema que amortece o impacto, certo? E a gente tem que citar uma estrutura importantíssima, que a gente vai precisar lembrar muito dela amanhã, que é a barreira hematoencefálica, formada pelos astrócitos. Então, os capilares que estão ali, ó, circundando, né, passeando pelo sistema nervoso central, capilar, de uma forma geral, ele é fenestrado. O que é isso? Eu tenho algumas janelinhas, eu tenho alguns espaços entre umas células e outras. Os capilares do sistema nervoso central, eles já têm uma quantidade menor de fenestras. Eles são menos fenestrados, tá? Essas células endoteliais, que são as que estão revestindo internamente o capilar. E aí a gente ainda vai ter os astrócitos emitindo projeções que vão encapar esses capilares, formando uma barreira a mais, justamente para proteger o sistema nervoso, não só de substâncias químicas, mas também de patógenos. Por isso que nem todo medicamento chega até o sistema nervoso central. Por exemplo, a gente tem antialérgico, né, que são os antihistamínicos, que causam sono e os que não causam sono. Os que causam sono, que são os mais antigos, o de primeira geração, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. E aí eles diminuem a atividade do sistema nervoso central, né, na verdade do cérebro. E os mais novos, como a Allegra, por exemplo, são moléculas que não atravessam a barreira hematoencefálica, então vão atingir somente ali a situação de alergia na periferia. Então, a barreira hematoencefálica ela é importantíssima justamente para barrar aí a entrada de substâncias químicas ou patógenos, a estruturas principalmente do encéfalo, e ela vai ser formada por esse agrupado de células endoteliais mais esses astrócitos, que são células da glia, tá? Só que nós não temos só a barreira hematoencefálica. Nós temos duas barreiras que a gente chama de barreira encefálica. Nós temos a hematoencefálica e a hematolicórica, certo? A hematoencefálica ela é formada pelo endotélio vascular, então esses capilares, essas células que estão revestindo internamente os capilares, elas apresentam uma quantidade menor de fenestras, de espaços entre uma célula e outra, certo? Uma membrana basal, que é como se fosse uma gelatina formada por glicoproteína, onde eu não tenho ali células.
mais os astrócitos. Neuroglia, nesse caso aqui, seria o astrócito. Certo? Esse astrócito, ele emite prolongamentos que a gente chama de podócitos gliais. Esses podócitos, eles vão abraçar esses capilares justamente para diminuir ali a passagem de substância para áreas do sistema nervoso central. E a barreira hematolicórica, ela é formada pelo endotélio vascular, essa membrana basal também, que é essa camada, parece uma gelatina formada por glicoproteína, e o epitélio do plexo coroide, que nesse caso é formado por células ependimárias. Ependimárias. Estão mais associadas aos ventrículos, certo? Então, aqui eu tenho o compartimento extracelular preenchido por líquido intersticial. Vaso sanguíneo ali, ó, no cérebro todo, ok? Nessa região onde eu tenho a barreira hematolicórica, eu estou falando mais de produção e compartimentos, onde eu tenho ali uma grande quantidade de fluido, principalmente líquido céfalo-raquidiano. Essas duas barreiras, elas são importantes para proteger o meu encéfalo de qualquer que seja o dano físico ou químico, tá? Ou biológico, ok? Então, a gente consegue ver aqui, ó, onde o líquor é produzido. Ele é produzido pelo plexo coroide. Esse plexo coroide, ele vai estar associado ao terceiro ventrículo e ao quarto, deixa eu ver se eu encontro aqui o plexo do quarto, aqui, ó. Plexo do quarto ventrículo, então são células específicas que produzem esse líquido céfalo-raquidiano, ou fluido cérebro-espinal, ou líquor, certo? E esse fluido, ele vai retirar do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo, todos os metabólitos, então, resto de neurotransmissor, resto de patógeno que foi destruído, qualquer substância que tenha que ser mandada embora, e vai drenar tudo isso para o canal medular, e aí do canal medular vai para a periferia, chega à corrente circulatória, isso tudo vai ser, então, filtrado pelos rins e a gente excreta isso principalmente na forma de urina. Por onde esse líquor vai extravasar? Pela abertura mediana, que a gente chama de forame de, eu nem sei pronunciar isso direito, mas de Magendel, e por uma abertura lateral esquerda, que é o forame de Lusca, ok? E aí a gente vai conhecer quem são esses ventrículos também. Então, nós temos 2 ventrículos laterais, o direito e o esquerdo, um terceiro ventrículo e um quarto ventrículo. Eu vou mostrar isso para vocês na foto, tá? Mas só para a gente não perder o raciocínio e quem conecta quem com quem. Os ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículo, ele se conecta com o terceiro ventrículo. Através de que estrutura? A gente chama essa estrutura de forame interventricular. Antigamente era chamado de forame de Monro, certo? O terceiro ventrículo se conecta com o quarto ventrículo. Através de que estrutura? Do aqueduto cerebral, antigamente conhecido como aqueduto de Sylvius. E aí, do quarto ventrículo, esse fluido, ele vai, então, ser extravasado para a medula espinal pela abertura mediana e ele pode, dependendo, né? Eu posso reutilizar parte desse fluido, então, o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, através dessas aberturas laterais, mas elas também extravasam esse líquido para a medula, certo? E aqui estão os meus ventrículos. Então, ó, ventrículo lateral, preenchido por líquido, terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Primeiro e segundo ventrículo, eles estão presentes nos hemisférios
cerebrais. O terceiro ventrículo, ele fica exatamente no meio do diencéfalo. E o quarto ventrículo fica entre o tronco encefálico e o cerebelo. Então, para interligar os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo, a gente tem aqui, ó, o forame interventricular. Para interligar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, nós temos aqui o aqueduto cerebral. E aí, através do aqueduto cerebral e do quarto ventrículo, na verdade, esse líquido extravasa através do canal central da medula. Se eu tiver qualquer bloqueio nessas estruturas que interligam os ventrículos, esse líquido ele é represado no encéfalo, ou melhor, no cérebro, dependendo de qual for essa estrutura de interligação. Eu posso ter um bloqueio aqui no forame interventricular, no aqueduto cerebral, e aí isso vai aumentar a pressão intracraniana, e dependendo do caso, né, já ouviram falar em hidrocefalia? É justamente um bloqueio aqui, ó, nessa estrutura que faz esse extravasamento do líquido do quarto ventrículo para o canal medular, para que esse líquido, então, ele possa extravasar através da medula espinal, certo? Então, aqui a gente consegue já ver algumas estruturas, ó. O hemisfério cerebral, onde a gente consegue ver bonitinho o córtex, com seus sulcos e giros, certo? Ai, que bonitão aqui, ó, o corpo caloso. Que é o maior feixe de fibras existente no encéfalo, que liga o hemisfério esquerdo ao hemisfério direito, certo? Logo abaixo aqui a gente tem o diencéfalo, onde tem tálamo, hipotálamo, e não está dando para ver o epitálamo, que está aqui, ó, mais ou menos nessa região, e o subtálamo fica aqui. Tronco encefálico com cerebelo, ponte e bulbo. Cerebelo não, desculpa. Mesencéfalo, ponte e bulbo. E aquela estrutura que parece que ela fica meio separada de todo mundo, que é o cerebelo. O bulbo se conecta direto, então, com a medula espinal. Então, se eu fizer o corte do cérebro aqui, ó, onde eu tenho a fissura longitudinal, é justamente essa a imagem que eu vou ter, certo? E aí a gente tem aí algumas funções específicas. Telencéfalo é o maior espaço do nosso cérebro humano. E é justamente onde eu tenho quem? O córtex cerebral, dividido em lóbulos, que a gente já vai ver quem são, tá? O diencéfalo formado por 4 estruturas. A gente vai ver mais ou menos a função de cada uma delas de uma forma bem sucinta, tá? Tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. São as estruturas que mais controlam as funções vitais, tá? Então, aqui, ó, em vermelho, dá para ver pela cor. Vermelho é o telencéfalo, certo? O diencéfalo, que seria verdinho, né? É essa parte todinha aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui atrás, o cerebelo, que está relacionado com funções motoras e toda a parte de propriocepção, que é o equilíbrio, a gente perceber como que o corpo está posicionado com relação ao espaço, certo? Legal, vamos lá para o que é realmente importante. Esse meu córtex, ele é dividido em lobos. Então, nós temos aí 5 lobos, certo? Então, a gente tem o lobo frontal,
região aqui, ó, da frente, tá? Ele é o principal responsável por pensamentos e emoções, é a parte pensante do nosso cérebro, mas ele também está relacionado com funções motoras. Então, o responsável pela motricidade é o córtex frontal, tá? Atrás do córtex frontal, e a gente já vai ver quem separa quem, a gente tem o lobo parietal. O parietal, ele é o responsável por receber as informações sensoriais. Ele fica aqui, ó, nessa região. Então, frontal. Pensem aqui, ó, dividam a cabeça de vocês mais ou menos no meio. Para frente é o frontal, para trás, até chegar aqui, ó, no cucuruco, atrás no cucuruco, seria o parietal, certo? Essa região aqui, ó, de trás da nossa cabeça, é onde a gente tem o lobo occipital, responsável pela visão, tá? Então, pensem, ó, o olho estaria aqui na frente. Eu tenho uma conexão direta do olho com o occipital, então faz sentido a sua posição, tá? E o temporal, que fica aqui, ó, na lateral, está mais relacionado com a audição, perto do que, ó, das orelhas. Professora, mas desculpa, nós temos 6 lobos. Esqueci de falar de um. Aqui tem os 5 principais, todo mundo conhece. Mas nós temos um lobo que fica escondidinho. Então, se eu pegar aqui, ó, o espaço entre o frontal e o temporal e abrir, eu vou ter um lobo escondidinho lá, que a gente chama ele de lobo da ínsula, que eu acho que não está nem aparecendo com legenda aqui, mas que seria o que a gente chama de lobo da ínsula. Muito interligado com a parte de gustação e com áreas do sistema límbico, tá? Então, na verdade, nós temos 6 lobos, ok? Então, quem separa quem? Nós temos 2 principais sulcos. Sulcos, lembram? Sulco é aquela estrutura mais profunda. Então, o sulco é profundo, como a gente está vendo aqui, ó, pontilhado. Essas reentrâncias aqui, ó, que são menos profundas, mais superficiais, são os giros. E o que a gente tem aí de saliência seriam os... Gente, desculpa. A saliência seria o giro. É que é tanta coisa para falar em pouco tempo que a gente acaba querendo atropelar. E essa porção, né, essa região, essas reentrâncias menos profundas, são chamadas de sulcos, que são os vales. Lembram? Vale, montanha. Eu tenho 2 sulcos principais que são profundos. O sulco central, que corta aqui bem no meio, e o sulco lateral, que passa nessa região aqui, ó, acima da orelha. Tá? Por que é importante, principalmente esse cara aqui, ó, o sulco central? Porque o giro que vem aqui, ó, para frente dele, que é chamado de giro pré-central, é o que a gente chama de córtex motor primário, é quem realiza o movimento. E o que está em verde, ou seja, o giro que está logo atrás desse sulco central, que é o giro pós-central, ele é o nosso córtex sensorial primário. Então, é a região que recebe primeira informação que vem do meio externo. E o córtex motor primário é de onde parte já a informação motora para a periferia. Por isso que é importante. Então, aqui eu tenho frontal, aqui eu tenho parietal. Então, aqui é motor
e aqui é sensorial. Isso vocês não podem esquecer, certo? E aí seria, então, ó, frontal, parietal, occipital, temporal, e lá dentro aqui, ó, se eu abrir aqui o sulco lateral, eu teria o lobo da ínsula. Tudo bem? Que é o que a gente viu aqui, ó. Frontal, parietal, occipital, temporal. Mais o da ínsula, 5 lobos. Certo? E aí, a gente tem o telencéfalo. Quem que é ele? É o meu hemisfério cerebral, que são 2. Tá? Então, eu vou ter uma fissura que separa os 2 hemisférios, e percebam aqui, ó, a grande quantidade de sulcos e giros. E eles não são totalmente independentes. Eles vão estar interconectados, ó, por um grande feixe de fibras, que é chamado de corpo caloso. Certo? Essa parte rosada da periferia, todinha é o córtex, substância cinzenta. Essa parte esbranquiçada que está sendo projetada aqui do córtex, ou entrando no córtex, é o que a gente chama de centro branco medular, que são axônios. E nós temos estruturas do núcleo dos núcleos da base, que também fazem parte do telencéfalo. Como, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês o núcleo lentiforme, que faz parte lá dos núcleos da base, onde eu tenho algumas estruturas que a gente vai ver na motricidade, tá? Que envolve estriado, globo pálido, do estriado tem o caudado e o putamen, núcleo subtalâmico, várias estruturas, ok? Então, lembrem, quando eu falo de telencéfalo, eu vou ter o córtex, que é a casca, substância cinzenta. Centro branco medular, axônios, substância branca. Núcleos da base estão relacionados com motricidade. São núcleos, se é corpo celular agrupado, substância cinzenta. E essas estruturas se comunicam através de axônios. E esses axônios formam fibras. Nós temos 2 tipos de fibra. Fibras de associação, que fazem conexão dentro da mesma estrutura. Por exemplo, córtex vai projetar para uma outra área do córtex. É tudo córtex. E fibra de projeção, que vai projetar de uma estrutura para outra. Por exemplo, do tálamo para o córtex. Certo? Quando a gente fala de fibra de associação, a gente pode ter fibra intrahemisférica, dentro do mesmo hemisfério. Então, dentro do hemisfério esquerdo, eu tenho lá, por exemplo, o fascículo unciforme, que conecta o lobo frontal, aqui, ao lobo temporal. É tudo córtex, certo? Ou interhemisférica, que é o caso do corpo caloso, que conecta o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo, certo? Já a fibra de projeção, a gente fala em aferência e referência, via de entrada e via de saída. Então, por exemplo, a cápsula interna, que é justamente a quantidade de axônios que estão saindo e entrando no córtex, a gente vai ver. O fórnix, que é um grande feixe que interliga, por exemplo, parte do fórnix, o hipocampo aos corpos mamilares, que são núcleos pertencentes ao hipotálamo. Então, eu tenho aqui, ó, são estruturas diferentes, hipocampo, corpos mamilares. Então, eu tenho aqui uma fibra de projeção, certo? Vamos ver no esquema, ó, corpo caloso.
É uma fibra de associação porque são hemisférios diferentes, hemisféricas. Eu estou ligando o córtex de um hemisfério ao córtex do outro hemisfério. E é o maior feixe de fibras, de associação existente no nosso cérebro, certo? Aqui, ó, fibras de associação intrahemisférica. Eu estou dentro do mesmo hemisfério, mas eu estou ligando, por exemplo, ó, o frontal com o occipital. Através de que feixe? Superior longitudinal. Então, fascículo superior longitudinal. Eu tenho, por exemplo, lembra que eu comentei do fascículo nunciforme, ó, frontal ao temporal, do mesmo hemisfério. Fibra de associação, é tudo córtex. É a mesma estrutura. Certo? Agora, uma fibra de projeção. Olha a cápsula interna, por exemplo. São estruturas, estão vendo? Tudo isso que está esbranquiçado, ó, estão saindo do córtex e estão indo para outras estruturas, ou do tálamo para o córtex. Estou trocando informação entre estruturas diferentes, certo? Legal, terminamos telencéfalo a grosso modo. Quem é o diencéfalo? É aquela porção que fica bem no meio do meu cérebro. E ele é formado por 4 estruturas. Quais são as principais? Que participam de um maior número de processos fisiológicos. O tálamo e o hipotálamo, que são divididos em vários núcleos. Mas nós temos o epitálamo, que é de onde parte a glândula pineal, mas eu tenho outras estruturas que fazem parte do sistema límbico, como, por exemplo, as abênulas, e o subtálamo, que é um núcleo responsável pelo controle motor. Ok? Então, aqui a gente consegue ver bonitinho, ó. Essa parte mais redondinha, onde tem essa aderência intertalâmica, é o tálamo. Percebam, ó, que está bem no meio do meu cérebro, certo? Essa porção que se projeta para frente do tálamo, então, inferior, frontal ao tálamo, é o hipotálamo, que se liga com a hipófise, ó, com a glândula hipófise, faz o controle neuroendócrino, certo? Essa região aqui, ó, é onde a gente tem o núcleo subtalâmico, que faz parte do controle motor. Ele fica numa região inferior, posterior ao tálamo. E nós temos aqui, na região superior posterior ao tálamo, o que a gente chama de epitálamo. Que a principal função é, a partir da glândula pineal, a produção da melatonina, que auxilia no controle do ciclo sono-vigília. Certo? Só que tem um detalhe, são estruturas complexas. O tálamo é um núcleo, né? Então, ele é constituído fundamentalmente por substância cinzenta, e os neurônios talâmicos, 90% são glutamatérgicos. Glutamato é o principal neurotransmissor excitatório. Então, o tálamo é um núcleo que excita o córtex, tá? Qual que é a principal função do tálamo? Ele vai receber toda a informação que vem da periferia, vai filtrar essa informação e vai direcionar para a área correta do córtex. Então, ele não faz só essa transmissão, passa pelo tálamo, vai para o córtex. Ele vai ver o que é importante ou não, o que precisa ser descartado ou não, e vai selecionar a informação e direcionar para o lugar certo. Por isso, eu tenho diferentes núcleos talâmicos, certo? Cada um com uma função.
E a gente tem entre os tálamos, porque são dois, eu tenho o tálamo direito e o tálamo esquerdo, certo? Então, aqui, ó, eu teria dois hemisférios. Então, o hemisfério, nesse caso, seria o meu hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, certo? E aqui no meio eu teria aderência intertalâmica, ok? Essa porção, esse tálamo de cada hemisfério, ele vai ser subdividido por uma lâmina que tem formato de Y. Dentro dessa lâmina ficam núcleos específicos importantíssimos para controlar a atividade cortical, manter o indivíduo acordado. A gente vai ver isso com detalhes na aula de neurobiologia do sono, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, alguns núcleos talâmicos, tá? Então, pensem comigo, ó. Essa é a parte frontal, do meu córtex frontal, tá? Então, eu tenho aqui, ó, núcleos anteriores do tálamo, aqui a aderência intertalâmica, ó, o meu terceiro ventrículo aqui, ó, no meio do diencéfalo. Núcleos laterais e ventrais do tálamo, que são importantíssimos, e os posteriores do tálamo, ok? Nessa lâmina no formato de Y, ficam núcleos mediais e medianos do tálamo, tá? E na parte dorsal aqui do tálamo também a gente tem alguns núcleos inespecíficos. Ai, professor, é muito complicado, é. Olha só, divisão funcional. Nós temos um núcleo específico do tálamo responsável pela audição, mandar a informação para o córtex auditivo. Quem é esse cara? É chamado de corpo geniculado medial, que é essa bolinha aqui, ó. É um núcleo posterior do tálamo. O visual é o corpo geniculado lateral, que é essa bolinha aqui, ó, do lado. Somestésico, relacionado com sensação, são esses aqui, ó, laterais. Posteriores. Então, eu tenho ventral posterior lateral, e o que está em marronzinho aqui seria o ventral posterior medial. O medial recebe informações sensoriais da cabeça e o lateral do corpo. E aí a gente tem um que fica aqui, ó, no ventral posterior medial, que ele recebe só a informação da língua, que é o ventral posterior medial parvo celular. Então, é complicadinho. Ventral posterior lateral e o ventral posterior anterior são núcleos relacionados com motricidade. Então, o ventral posterior lateral, que é esse aqui, troca a figurinha com o cerebelo. E o ventral anterior, desculpa, troca a figurinha com núcleos da base. Certo? E aí os núcleos de associação são aqueles mais interligados com áreas do sistema límbico, que são núcleos emocionais. Que são esses aqui, ó, anteriores do tálamo. Tá? Além disso, tem aqueles que ficam dentro dessa lâmina aqui, ó. Ou esses aqui que ficam dorsais, que são os responsáveis pela ativação cortical para manter a vigília, certo? Que é o que está mostrando aqui, ó, um núcleo intralaminar que vai fazer o quê? Ó, ativar o córtex para que esse córtex se mantenha, então, acordado, porque o tálamo é uma estrutura glutamatérgica. Glutamato é um neurotransmissor excitatório, certo? Então, o tálamo projeta para gânglios da base, para hipotálamo, para amígdala e para córtex, certo? Quando ele projeta para o córtex, essa projeção sempre vai terminar na camada 1, mas principalmente na camada 5 do córtex. Isso é um pouquinho complicado porque entra a citoarquitetura cortical,
tá? A gente vai ver isso aqui na aula de neurobiologia do sono amanhã com detalhes por conta do tempo, tá? O núcleo reticular do tálamo, foi o único que eu não citei, ele é o diferentão, porque ele é o único dos núcleos que projeta a GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Ele recebe projeção do córtex, mas ele não manda para o córtex. Ele só manda projeção para outros núcleos talâmicos, porque é ele que controla a atividade do tálamo. Se o tálamo é uma estrutura totalmente excitatória, eu tenho que ter ali alguém que vai inibir alguma coisa aí que vai estar fora do padrão. Então, o núcleo reticular do tálamo, que parece uma casquinha que fica em volta do tálamo, ele é o responsável pelo controle dessa atividade excitatória talâmica, certo? Então, quando a gente fala de neurotransmissão, as projeções córtico, desculpa que está errado, tá? Não tem cedilha. Córtico-talâmicas do córtex para o tálamo são sempre glutamato. Córtex também é uma estrutura predominantemente glutamatérgica, tá? As projeções do tálamo para o córtex também são glutamatérgicas, porque se córtex é glutamato e tálamo é glutamato, então, do tálamo para o córtex, projeção glutamatérgica. Do córtex para o tálamo, projeção glutamatérgica. Agora, de outras áreas, para núcleos intralaminares, que são aqueles inespecíficos, eu posso ter outros neurotransmissores, como serotonina, proveniente do núcleo da RAF. Posso ter noradrenalina, proveniente do locus cerúleus. Posso ter acetilcolina, proveniente do núcleo do trato solitário. E também aqui da região do tegmento do pedúnculo pontino, certo? E o núcleo reticular do tálamo é o único que é GABAérgico e não projeta para córtex. Isso aqui, ó, parece difícil, mas a gente vai ter bem bonitinho na aula de neurobiologia do sono, tá? Hipotálamo. É uma estrutura importante porque regula a homeostase. O que seria a homeostase? Primeiro, o hipotálamo faz toda a regulação do controle endócrino. Além disso, ele vai controlar comportamento sexual, temperatura do corpo, fome, saciedade, sede, tudo isso quem controla é o hipotálamo. É aqui que fica o nosso relógio biológico, porque é por onde entra a luminosidade a partir da retina. Então, eu também tenho vários núcleos hipotalâmicos. A gente vai conseguir falar de cada um deles? Não, porque a gente precisaria de uma aula de um dia para falar de tálamo e hipotálamo. Mas a gente sabe que é uma estrutura que está relacionada com várias funções, principalmente as que estão relacionadas com a homeostase. Homeostase seria o equilíbrio do organismo, certo? Por exemplo, um núcleo... deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. A área hipotalâmica dorsal está mais relacionada com vigília. A área hipotalâmica anterior, com sono. Núcleo supraóptico, com vigília, porque recebe luminosidade. O núcleo, deixa eu ver se ele está aqui. Dorsomedial, essa parte aqui, ó, paraventricular do hipotálamo, ele está relacionado com controle neuroendócrino, certo? Então, são vários núcleos com muitas funções. E o epitálamo, que é essa estrutura que fica posterior ao tálamo, superior posterior ao tálamo, ela é
a estrutura de onde parte a minha glândula pineal responsável pela produção da melatonina. A melatonina ela só vai ser produzida na ausência da luz. Eu vou mostrar para vocês amanhã na aula de neurobiologia do sono como ela é produzida para manter, né? Para que a gente consiga, então, chegar ao estágio do sono. Mas é a partir dessa estrutura que ela vai ser produzida. E essa estrutura faz parte do diencéfalo, ok? E o núcleo subtalâmico, que a gente quase não consegue perceber, ele é responsável pela regulação da motricidade. Ele fica exatamente na zona de transição entre o diencéfalo e o mesencéfalo, que é o começo do tronco encefálico, certo? Então, a gente consegue ver aqui, ó, o tálamo, que é o redondinho, essa parte vermelha aqui é o plexo coroide que produz o líquor, relacionado ao terceiro ventrículo. Aqui atrás eu tenho epitálamo, aqui seria subtálamo, certo? E hipotálamo. Tudo bem? Aqui eu tenho o corpo caloso. Ventrículo lateral, certo? A questão de ir olhando e identificando. E aí a gente chega no tronco encefálico. A primeira estrutura que faz contato direto com o cérebro, porque aí, ó, daqui para baixo não é mais cérebro, tá? Cérebro é daqui para cima. A estrutura que faz contato direto com o cérebro é o mesencéfalo, que é aqui, ó. Certo? Aí a gente tem a ponte e o bulbo. São as três estruturas que formam o tronco encefálico. Esse tronco encefálico ele é importantíssimo porque ele controla e regula uma grande quantidade de funções vitais. É lá que acontece, por exemplo, ó, centro vasomotor, controle cardiovascular. Quem modula a atividade do coração é o tronco encefálico. Centro pneumotáxico ou centro respiratório são os centros que controlam padrão ventilatório. Centro da micção, para ir fazer xixi. Essa parte aqui já está no hipotálamo, tá, gente? Que é esse azulzinho mais escuro aqui, ó. Ok? Centro da deglutição, da fome, da tosse. Então, um indivíduo que, né, num acidente de moto, por exemplo, tem uma lesão de tronco encefálico, a chance dele sobreviver é muito pequena. Por quê? Porque a chance dele morrer de uma parada cardiorrespiratória é muito grande. Por quê? Porque é justamente no tronco encefálico que eu tenho os núcleos que controlam o funcionamento, ou melhor, que modulam a atividade cardíaca e que controlam e regulam todo o padrão ventilatório, como que a gente inspira e expira, certo? Tá acabando, prometo para vocês. Então, ó, composição, mesencéfalo, ponte, bulbo. Faz a conexão entre os hemisférios cerebrais, a medula e o cerebelo. E eles são os responsáveis pelas funções vitais básicas. Respirar, pressão sanguínea e frequência cardíaca, o controle do sono e da consciência, que a gente vai ver amanhã, que eu vou mostrar, a formação reticular, certo? E só para a gente entender algumas generalidades, tá? Então, ó, localizam-se entre a medula espinal e o diencéfalo, o tronco encefálico. E ele está ventralmente, está para frente do cerebelo. E ele é constituído por substância cinzenta, corpos de celulares, certo? Esses corpos de celulares formam os núcleos de onde partem fibras nervosas que formam feixes, que são os tratos, fascículos ou leminiscos, que vão trafegar pela medula ou para mandar a informação para fora ou
trazendo a informação de fora para dentro, certo? Então, principais funções do tronco encefálico: centro do vômito, respiração, controle da pressão arterial e frequência cardíaca, controle do ciclo sono-vigília, reflexo da cabeça e controla a alerta, ou seja, se eu tiver dano no tronco encefálico, o indivíduo também pode entrar em coma. Certo? Tudo bem? Eu ia dar uma partezinha de somestesia e motricidade agora para vocês, mas eu vou deixar para falar isso, então, na aula de sono e vigília, na parte de consciência, até por conta já do adiantado da hora, né? A gente já passou um tempinho do horário programado, e isso casa bonitinho com o que a gente vai ver na aula de sono e vigília, que é a interação justamente do meio ambiente com